Abrir a segundona com um assunto importante e certamente se você acordou nesta segundona com uma enxaqueca e principalmente se for aquela enxaqueca com aura, você já começou a semana pensando, a semana vai ser difícil. Olha, enxaqueca acaba sendo incapacitante, tira a gente da rotina e hoje a gente vai conhecer mais a respeito e as características da enxaqueca com aura. Mais uma vez com a gente, a neurologista doutora Aline Turbino. Sempre linda. Tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Porque, ai gente, não sei, que coisa. Acordar com enxaqueca é incapacitante, é péssimo. Eu já fiz o programa com algumas coisas, né? Me medico, venho, faço e depois eu vejo o que eu vou fazer da vida, porque eu tenho que estar aqui. Agora, com enxaqueca, vocês não têm ideia quantas vezes eu já entrevistei profissionais com enxaqueca. Gente, é uma situação que dá uma sensação horrível, né, doutora? A enxaqueca, ela é extremamente incapacitante. Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Então, ela está no rol ali, entre as doenças mais incapacitantes do mundo. Do mundo, né? Imagina. Então, está entre as 3 mais incapacitantes, né? Para a gente poder falar que realmente é uma doença, né? Que deve ser encarada como uma doença e existe tratamento para ela. Agora, até para a gente relacionar as coisas, eu acabei de dizer assim, né? Acordar com enxaqueca já é algo que te tira do controle, seja numa segunda-feira, seja num sábado. Essa história do acordar com ela, os relatos, e quando eu converso com pessoas que têm enxaqueca em determinados momentos, ou até com muita frequência, ela vem ali começando meio que na madrugada, e a pessoa realmente acorda com ela. É fato isso? Então, tem várias coisas que podem desencadear, né, iniciar a dor de cabeça e começar de manhã já com dor. Como, por exemplo, algum distúrbio de bruxismo, transtornos da ATM. Tá. Outra causa é usar remédio demais. Lembrando que quando a gente usa remédio demais, a gente piora a enxaqueca e à noite a gente fica de 6 a 8 horas dormindo sem tomar medicação. Então, o que vem bastante, às vezes, que a gente acorda já com dor ou é acordado de madrugada, é a abstinência ao excesso de remédios que a gente fica fazendo uso durante o dia. Nossa, que perigo. Então acaba sendo até mais comum do que uma enxaqueca que aparece, por exemplo, no meio da tarde. Essa enxaqueca matinal, ela é mais comum. Para quem toma remédio demais, é uma das mais comuns, justamente porque a gente ficou de 6 a 8 horas sem tomar nada. Sem tomar nada. Tá aí. Vamos então agora entrar nessa questão da enxaqueca com aura, que é uma das classificações. Queria que você descrevesse pra gente que caso é esse. Ela é diferente da enxaqueca tradicional, enfim, da dor, apenas da dor, né? Ela é diferente e ela é mais perigosa, porque ela vem de uma despolarização, de uma alteração cerebral específica, né, que pode desencadear inclusive AVCs, derrames, mini infartos no cérebro. Então a gente tem um cuidado maior com esse tipo de enxaqueca e os pacientes que experimentam déficits visuais, sensibilidades alteradas, dificuldades de fala, tudo isso a gente tem um cuidado de tratar de uma forma melhor. Tá, e o que então classifica? Eu acho que a gente tem até um vídeo animado para vocês, a gente fala um pouquinho dos sintomas, você vai explicando então, acho que tá no ponto, né? Vamos lá, olha lá. Então, os sintomas aí dessa enxaqueca com aura. Ver aquelas faíscas, aqueles pontinhos brilhantes em zigue-zagues, formigamento em um lado do corpo, olha que interessante, incapacidade de falar com clareza. São esses, né? Esses são os mais comuns. Então, pontos brilhantes ou pontos pretos na visão, que atrapalham, às vezes, o paciente até enxergar mesmo, às vezes dirigir, né, trabalhar. Formigamentos, né, que podem ser em pedaços do corpo, então ao redor da boca, só na mão, ou às vezes até em todo lado do corpo, ou às vezes dos 2 lados mesmo do corpo, né? Tá. São as auras mais comuns, os sintomas mais comuns. Eles costumam durar de 5 minutos até 60 minutos. Nossa. Mas a gente sabe que tem bastante paciente que experimenta a aura com duração acima de 1 hora. E a gente se preocupa porque essa alteração é causada por diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. Então, imagina uma área primordial do cérebro sofrendo, né, de isquemia, né, de déficit sanguíneo em uma determinada região. Então, esses pacientes estão mais suscetíveis de terem realmente derrames ou problemas ali no cérebro. E ela pode vir acompanhada ou não com a dor? Pode ou não vir acompanhado. Então, tem pacientes que experimentam a aura antes da dor, durante a dor, e tem paciente que tem a aura sem a dor. Só
os sintomas, então, da aura? Só os sintomas, só alteração visual, só alteração sensitiva. Essa alteração visual é uma coisa interessante, a gente tem também aí em ilustração para mostrar para vocês, enquanto a doutora explica um pouco mais. Olha lá. Como é que a pessoa enxerga, então, né? Então, ela pode ter turvação visual, né, sensações de bolas, né, brilhantes na vista ou pontos pretos, né, ao redor, ou mesmo figuras geométricas em formato de zigue-zague. Que coisa. Ou mesmo perda mesmo parcial da visão. Então, metade do campo visual acometido ou um quadrante da visão completamente cego, um ponto cego mesmo na visão. E aí é causada justamente por essas alterações visuais que estão sendo mostradas no vídeo, né, mostrando uma diminuição, então, da vascularização do fluxo sanguíneo cerebral nessa área responsável pela visão. Aí a gente vê, né, o pontinho branquinho, tipo um nubladinho, uma coisa que parece que não tem foco, que vai acompanhando então o tempo todo. Agora, minha pergunta é a seguinte, enfim, são acontecimentos, então são períodos de crise. Tem pacientes que relatam isso diariamente? Como é que é a frequência, né? E quando a gente deve procurar ajuda? Porque, de certa forma, eu imagino que há aí até uma inconstância. A pessoa tem essa questão da visão numa mudança, ela procura um oftalmo. E aí, muitas vezes, pode ser um oftalmo que encaminhe para um neurologista para ter um diagnóstico, né? Às vezes a gente vai pensando nos sintomas que podem se confundir com outros. Nesse caso, isso acontece? Acontece com bastante frequência dos pacientes procurarem primeiro um oftalmo porque acharem que tem um problema na retina, né, ou algum descolamento, alguma coisa no próprio olho. E o oftalmologista, através de um exame adequado, consegue descartar que seja algum problema do olho propriamente dita, porque essa alteração não vem do olho, mas sim de dentro do cérebro. Né? Então, o oftalmologista descarta essa possibilidade de ser alguma coisa no olho e acaba encaminhando para o neurologista. E a aura visual é a mais comum, então por isso que se confunde, né, e muitas vezes ele acha que tem um problema de visão e vai primeiro para o oftalmologista. E de certa forma, então, as crises podem ser diárias? Como é o relato dos pacientes? Então, os pacientes podem ter aura com todas as frequências, ou diariamente, ou em todas as crises, ou crise sim, crise não, ou possuir aura só sem a dor de cabeça. Né? E a mais comum é a duração entre 5 minutos e 60 minutos. E aí, passando disso, existem pacientes que têm aura com duração prolongada e estendida. O que a gente recomenda é que todo paciente deve ser tratado de forma mais especial se ele possui aura, por esse risco vascular associado e também de atrofia cerebral desses pacientes a longo prazo, em que a gente não sabe exatamente o significado disso ainda na literatura. Mas está recomendado hoje possuir mais de 3 dores de cabeça por mês, tratar. Mais de 3 dias no mês. Olha, gente, uma galera certamente vai se identificar aí. Até porque já a gente vai descobrir se tem relação com a questão do estresse. Eu queria antes te perguntar se a alimentação e hábitos do dia a dia, e se até em algumas profissões, né, algumas carreiras aí, acaba sendo mais comum. Sim, porque hábitos, né, fazem com que o nosso cérebro tenha essa hipersensibilidade. Então, pacientes que comem mal, por exemplo, que tomam pouca água, que estão desidratados, que sofrem de insônia, que dormem mal à noite, que não fazem atividade física, são mais propensos a terem uma crise de dor. Então, é importante que a gente tenha hábitos saudáveis. Se alimente de 3 em 3 horas, evite alimentos cheios de corantes, conservantes e condimentos, isso ajuda. Se hidrate. São coisas que ajudam esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor e ter menos dor. Imagino que os pacientes que acabam trabalhando no período noturno também têm essa questão do sono que pode desregular algumas coisas e aumentar as crises. Os trabalhadores de turno sofrem mais realmente, tanto de questões relacionadas à dor de cabeça como de dores em geral. Então, a longo prazo, eles vão experimentar mais doenças, sim, especialmente as que estão ligadas à dor. Que coisa, né? Tem que manter aí uma disciplina e tentar dar uma driblada nesse reloginho, né, que a gente tem natural, né? Não é fácil. O nosso relógio biológico. Obrigada, doutora. Deixa eu chamar aqui a Amandinha. Vem cá, lindona. Vou pegar um mic pra Amandinha. Já tá microfonado? Vem cá. Bem-vinda. Minhas meninas. Obrigada. Essa linda, que novinha, uma coisa... relatou que você, né, hoje para diretora e tal, a gente achou que você pudesse contar pra gente. Você já teve, então? Já tive, mas foi assim, uma época só da minha vida. Tava meio estressada, conturbada demais. Faculdade, trabalho, tudo. Tudo misturado. Comecei a sentir, tipo, um peso na cabeça e algumas luzes.
Aí, foi o que você disse, primeiramente fui no oculista. Pra Fui ver. no oculista, achei que pudesse ser, que eu uso lente, achei que pudesse ser alguma coisa. Aí ele me encaminhou num neuro. No neuro. E diagnosticou, então? Então, eu fiz os exames, nos exames não deu nada, né? E aí ele falou que poderia ser. Mas depois, tipo, foi umas 2 semanas que eu tive isso. Tá. Algumas crises, né? E depois passou, não tive Passou. mais. E aí? Ficou tudo bem. Então, você falou uma coisa interessante que eu acho que a doutora pode explicar. A questão do diagnóstico. Exames, a parte clínica, então, quando tem examinar ali o paciente, o que é fundamental, a clínica é sempre soberana. O que é hoje, o que fecha um diagnóstico de uma enxaqueca com aura? Porque, no seu caso, você relacionou com a questão do estresse que estava passando, né? Exato. Então, o neurologista ele é capaz de determinar isso, que a gente faz um exame neurológico completo e a própria história do paciente é capaz de fazer com que a gente faça esse diagnóstico. Então, um exame neurológico normal, aliado a uma história, né, uma anamnese médica, nos ajuda a definir esse diagnóstico. Tá, hoje não são exames de imagem, a gente não possui recursos de imagem que possam fechar esse diagnóstico, porque os exames costumam ser normais. É mais clínico e o relato mesmo, as queixas do paciente, certo? Isso. Obrigada, Aline. Você tá bem agora, tá ótima. Agora eu tô bem. Ela Obrigada, cara. A noiva do ano, Amandinha. Uma coisa essa minha produção. Vamos colocar já a perguntinha do público? Já chegaram várias, a gente começa a responder agora na tela. Obrigada, Edmar, um beijo. A enxaqueca tem a ver com o fígado ou tem outros fatores? Então, essa questão aí, muitas vezes, de um corpo que está um pouco inflamado, né? Quando ele cita o fígado, a gente pensa nessa inflamação. Na verdade, tem a ver com uma hipersensibilidade genética. Então, a gente nasce com uma predisposição genética a ser sensível a algumas coisas. À luz, ao barulho, ao estresse emocional, à menstruação, por exemplo. E o fígado, não existe essa alteração. Todo mundo acha que eu tenho um problema no fígado, porque eu vomito, porque eu passo mal. Na verdade, é uma alteração cerebral que dá essa sensação de náusea e vômito. E não é alguma coisa propriamente do estômago ou do fígado. Então, essa é uma pergunta extremamente comum. Ou as pessoas tomarem remédios para o fígado ou para o estômago achando que o problema é aí. E, na verdade, o problema é no cérebro propriamente dito. Aquele chazinho azedinho, do que é? O chá é de boldo. Que é um horror aquilo, né? Ruim, mas que assim, todo mundo fala que é o salvador ali de alguns momentos, mas então não tem relação com a questão da enxaqueca. Dá pra gente destacar que momento da vida é mais comum? A gente mostrou o exemplo aqui da Amanda, que é super jovem, né? Sexo feminino, então quando a gente coloca essa classificação, tem já comprovado alguma coisa? Tem sim, é mais frequente, prevalente em mulheres jovens, porque o estrogênio é um fator de risco e um fator de cronificação da dor. Então, por isso é mais frequente em mulheres. Mas é extremamente frequente em população geral. Se a gente pensar hoje, 1 a cada 7 pessoas tem dor de cabeça no mundo. Então, todo mundo conhece alguém que tem dor de cabeça. É muito prevalente. Aí tem vários tipos, né? Tem aquela que fica só de um lado, atrás, fica latejando. Tem uma questão agora, principalmente nessa época do ano, das sinusites, que acabam sendo também inflamações que podem aumentar a dor de cabeça. E a gente não consegue separar muito da questão da enxaqueca com algo pontual ligado a uma sinusite. Isso pode acontecer? Pode. Inflamações, qualquer tipo de inflamação pode desencadear dor de cabeça, desde estar gripado, resfriado ou até mesmo algum outro quadro em qualquer local do corpo costumam desencadear dores de cabeça. Mas outra coisa interessante é que mudanças climáticas causam com frequência crise de enxaqueca. Aí a pessoa às vezes tem o nariz entupido ou às vezes sai um pouco de coriza e acaba achando que não é enxaqueca, que é uma sinusite ou uma rinite, quando na verdade a enxaqueca também pode dar coriza nasal, entupimento nasal e a gente acha que é uma sinusite ou uma rinite. Que coisa! Pode, então? Pode, porque toda essa inervação da face vem desse nervo que causa a enxaqueca. Entendi. Então, alterações climáticas também cursam com mais dor de cabeça e não necessariamente o paciente tem que tomar um antibiótico porque é sinusite. Que coisa! Agora, tá vendo como o diagnóstico é o principal? E não tem dar diagnóstico sozinhos. Tem que ter, né, a indicação médica e o diagnóstico do neurologista para essa questão, né? E claro, se não for do otorrinolaringologista, caso seja, né, algo ligado aí à sinusite. Mas o que eu queria te perguntar também é o seguinte, a gente entende hoje que muitos exames, né, hoje a gente tem aí algo muito amplo dentro da medicina para a gente encontrar, de repente, uma doença celíaca, uma intolerância à lactose. Vocês já conseguiram relacionar pacientes, então, que apresentam esses diagnósticos de outras coisas, mas que podem interferir em dores de cabeça?
Toda doença inflamatória pode interferir em dores de cabeça, porque a dor de cabeça também é uma espécie de doença inflamatória, só que cerebral. Então, existem esses fatores alimentares que podem se associar, mas somente nos pacientes que têm a intolerância. Tá. Então, aquelas dietas malucas, vou tirando para ver se dá certo, não funciona dessa forma. Tá. Né? E a gente sabe também que déficits de algumas substâncias, minerais e vitaminas também desencadeiam mais dor. Então, déficits de vitamina B, por exemplo, pode desencadear mais dor, magnésio, que é um mineral, assim como os pacientes que têm alergias alimentares também podem ter mais dor se não controlarem esse fator. Mas não que seja uma coisa para todo mundo. Entendi, mas pode ser então uma predisposição também naquele organismo aí que tem uma sensibilidade maior, a gente pode colocar dessa forma? Exatamente, porque é um cérebro sensível. Perfeito. Vamos falar de tratamento antes, tem perguntinha? Daqui a pouquinho. Vamos falar então do tratamento. Hoje, o que é considerado padrão ouro, né? Como que vocês conseguem manter aí a qualidade de vida, diminuir crises, né? Então, pela Academia Brasileira e Americana, deve-se tratar qualquer paciente que tenha dor de cabeça acima de 3 dias no mês. Certo. Então, isso é o principal. Sempre procurar ajuda de um especialista para tratar se você tiver mais de 3 dias. Porque a gente já sabe que na evolução da doença, o paciente que não procura tratamento, ele vai piorando progressivamente e começa a afetar e ter outras doenças associadas a longo prazo. Tá. Então, o tratamento precoce deve ser instituído. Muito cuidado com quem está tomando muito remédio para dor, aqueles remédios de venda livre na farmácia. Isso não é tratamento profilático, né? Então, usar remédio demais é um dos fatores que pioram a dor de cabeça. E lembrando, hoje, falando da enxaqueca com aura, que é a que a gente está comentando aqui no programa, ela pode, inclusive, piorar com excesso de medicação e alguns subtipos ainda podem causar derrames usando esses remédios de venda livre na farmácia. Então, às vezes a gente começa a usar remédio, eles fecham esse vasinho do cérebro que já está causando a aura e podem desencadear um quadro vascular mais grave nesses pacientes. Então, tratar, essa é a chave. Então, a com aura, ela é considerada mais perigosa, com danos aí mais perigosos, assim, nesse sentido de levarem a outras doenças e a outros problemas. A enxaqueca sem aura também está em qual classificação? Também é considerada algo perigoso? A gente trata ela também quando está acima de 3 dias no mês, mas ela não tem esse risco vascular, né, de derrame propriamente dito, documentado em estudos. Então, vamos dizer assim que a gente se preocupa um pouco menos. Não é que não deva ser tratada, a recomendação é tratar acima de 3 dias de dor do mês, qualquer uma delas, a com aura ou a sem aura. Tá aí. Vamos colocar um depoimento na tela para a doutora comentar, olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Aline, obrigada. Descobri que tem enxaqueca hemiplégica familiar. Parei no hospital com suspeita de infarto, porque os sintomas eram parecidos. Vamos falar a respeito disso então, que interessante, nunca ouvi falar desse termo. A enxaqueca hemiplégica, ela pode ou não ser familiar, né? Então pode ter pessoas da família que têm o mesmo problema ou não. E ela assusta bastante, porque a gente perde a força em metade do corpo. Pode perder só em um membro, só no braço, ou só na perna, ou até em todo o corpo, né? Em todo hemicorpo, né? Então, ela se confunde, parece bastante, na verdade, com um quadro de acidente vascular cerebral. O paciente acha que ele está tendo um AVC. Nossa. Né? E, na verdade, é um tipo de enxaqueca, onde a gente, tratando a enxaqueca, esse paciente para de apresentar fraqueza imediata em metade do corpo. E é um subtipo mais grave, né? E realmente os pacientes vão parar na emergência achando que estão tendo um quadro vascular mais importante. E o ideal é que procure realmente, né, um pronto-socorro e que faça o diagnóstico ali para descartar também que não é um AVC, né, Perfeito. doutora? Todo paciente que possui um quadro, né, de perda de força deve sempre procurar um pronto-socorro para descartar um quadro de acidente vascular cerebral, porque existe tratamento para esses casos no pronto-socorro. E dá um aumento do batimento também, dessa questão da frequência? Esses pacientes podem apresentar desautonomia ou problemas cardíacos associados também. Puxa. Na verdade, a enxaqueca, como ela vem do cérebro, o cérebro é capaz de desencadear qualquer reação autonômica e desautonômica para todo o corpo. Gente, não é brincadeira não. Só quem já teve uma crise de enxaqueca para dizer
o quanto é realmente incapacitante. Então procure ajuda, não conviva com isso. Não. Sabe que eu sempre lembro, quando a gente está falando de enxaqueca do meu pai, uma vida inteira tendo dor de cabeça. Aí descobriu que tinha pólipos nasais, aí tirou os pólipos e não tem mais dor de cabeça. Então, são coisas que, assim, existem pacientes que precisam ser investigados mesmo. Virar do avesso, é bem esse termo, assim, até encontrar, de fato, nesse caso eu imagino, né, que a Aline que mandou a pergunta pra gente, imagina quantos anos ela já deve ter tido de outras formas, e aí, quando teve a parte mais grave, procurou ajuda e teve o diagnóstico. Então, gente, não dá para ficar sem diagnóstico, não. Hoje a medicina está aí, super avançada para isso. Eu vou passar um agradecimento aqui da doutora Aline Turbino, que é neurologista. Quem quiser, vai lá para segui-la, para mandar perguntas. Sempre muito gentil, ela responde aqui no programa. @tratando a enxaqueca. @tratando a enxaqueca no Instagram. Tem um telefone de contato que é o 5051 1648. 5051 1648. Obrigada. Obrigada, bom sempre dia, um Carol. prazer. Obrigada. Sempre...